Aquele que caminha em pureza, caminha puro, caminha seguro, mas o que caminha tortuosamente será descoberto. Vamos ler novamente o livro de Provérbios, agora no capítulo de número 12, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 12, versículo 3. Quem pratica a maldade nunca está seguro, mas as raízes da retidão jamais serão movidas. Amém, amém, amém. Hoje vamos ler Desconstruindo mais um pensamento errado que aprendemos, ou muitas vezes aprendemos ao longo de nossa caminhada cristã. E a maioria das pregações a gente passa mais corrigindo coisas que aprendemos do que coisas que nunca aprendemos, né? Vendo coisas que nunca aprendemos. E hoje é um exemplo. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, que eu esqueci de colocar, seria que cajadada não existe. Muitas vezes, minhas irmãs, quando vemos uma palavra de exortação ou uma palavra que fala contra o pecado, a gente chama de cajadada, né? Como se o pregador, ou como se a pessoa que está pregando fosse batendo nas ovelhas com as palavras. Eu quero provar na Bíblia que isso não existe. Sabe, acabamos de ler 2 provérbios. O primeiro falava que o puro, ele anda sempre seguro. O segundo, que a gente leu, disse que o ímpio não andava em segurança e não anda em segurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que o puro, aquele que anda com Jesus, ele nunca sente medo, nunca sente tristeza. Não, não é isso. A questão aqui, minhas irmãs, que eu quero tratar com vocês é na questão do julgamento. Não somente na questão do julgamento de Deus, a sentença que Deus nos dará, se é céu ou se é inferno, ou no julgamento das pessoas, na opinião das pessoas. Quando alguém olha e nos acha estranho, ou quando alguém nos olha e nos condena. É nesse assunto, nesse contexto, nesse tema. Nesse tema, esse provérbio se encaixa perfeitamente quando diz que o puro, o justo, o inocente, o que não comete pecados nem crimes, ele sempre anda seguro. Enquanto a pessoa que não anda com Jesus, ela não tem segurança nenhuma. É semelhante a um carro de polícia passar na rua, o inocente ele não sente diferença nenhuma, é como se estivesse passando qualquer carro. Já o ladrão, ainda que ninguém saiba que ele roubou, ainda que ninguém nunca tenha visto ou ouvido nada sobre o roubo que ele cometeu ou o crime que ele cometeu, a consciência dele acusa. E apesar dos policiais não saberem, só de passar um carro ou um policial perto dele, ele fica nervoso ou desconfortável. É semelhantemente o que acontece dentro da igreja ou dentro das reuniões onde as pessoas leem a palavra do Senhor umas para as outras. Quando lemos uma palavra que fala contra o adultério, contra a cobiça, contra a inveja, contra a vaidade, há alguns irmãos que a gente nunca ouviu eles caírem nesse pecado, a gente nunca soube que eles caem nesses pecados, mas aquela palavra para eles soa hostil. Aquela palavra do Senhor que vem é como uma cajadada, é como uma paulada nele. E é por isso que as pessoas se chamam de cajadada. Agora perceba que se você não cai em adultério, se você não cobiça ninguém, se você não inveja ninguém, nem anda valorizando a vaidade, a pregação que eu fizer aqui para você vai ser mesmo que eu estar lendo um salmo que fala sobre o céu.
vai ser como se nada tivesse acontecendo, nada demais está acontecendo, apenas a palavra do Senhor. Não é novidade para ninguém que a nossa geração ela é a que mais deu trabalho, a que mais está dando trabalho na história da humanidade. Isso não é exagero. E todas as vezes que vem uma pregação dessa, que fala sobre pecado, sobre algo que não seja uma bênção material, por exemplo, ou uma cura, ou algo que a pessoa goste, as pessoas chamam de cajadada. E o nível da rejeição da palavra do Senhor, ou do medo da palavra do Senhor, é tão grande a ponto dos próprios ministros da palavra eles terem medo de pregar sobre adultério, sobre roubo, sobre cobiça, sobre vaidade, porque eles também estão envolvidos nisso muitas vezes. Então veja que por meio da palavra a gente pode receber um óculos, como se fosse um óculos, ou novos olhos, que nos dá a capacidade de entender o que é que uma pessoa faz no secreto, apesar da gente nunca ter ouvido nada sobre ela, ou ela nunca ter falado nada sobre o que ela faz. Veja como é que as pessoas se comportam diante de um carro de polícia passando na rua. A maioria das vezes ninguém faz nada, todo mundo segue seu caminho porque ninguém ali cometeu um crime. Agora veja, tem gente que começa a suar, tem gente que não consegue olhar na cara de um policial ou não consegue olhar para um carro de polícia, abaixa a cabeça ou desvia o caminho. A pessoa não falou nada, mas você consegue entender que tem algo estranho ali, no mínimo algo estranho. Suspeito, não é verdade? Do mesmo modo, perceba como as pessoas reagem diante de uma pregação que fala sobre o pecado. Tem irmão que fica suando frio, tem irmão que começa a cruzar os braços e como se estivesse com um frio. Tem irmãos que ficam com as pernas inquietas, não consegue olhar na nossa cara enquanto estamos fazendo a pregação. Levantam no banheiro, ficam nervosos, bebem muita água, seca a garganta demais. E se o irmão souber o tema da pregação, antes do dia da pregação, ele não vai na pregação. Então perceba que as pessoas não falam nada, mas somente em ler aqui esses dois provérbios a gente já consegue ser mais atento a identificar as pessoas e como elas reagem diante da pregação. Na verdade, minhas irmãs, não há palavra dura da parte do Senhor. A grande dureza vem sempre do nosso coração. A grande dureza vem sempre do nosso coração. O próprio Senhor, Deus, ele falou que a palavra dele não faz mal nenhum. Mas espera aí, como é que a palavra de Deus não faz mal nenhum se é ela quem derruba governos, levanta governo, derruba nações, levanta nações, mata a gente, não mata a gente, condena a gente ou não condena? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Miqueias para entender como é que o próprio Senhor ele fala da própria palavra dele? Porque uma coisa é eu falar, é Jeremias falar da palavra de Deus, é João falar da palavra de Deus, ou é Sérgio falando da palavra de Deus. Mas e se o Senhor Jesus, e se o Senhor Deus, ele mesmo falasse o que é que ele pensa da própria palavra? Vamos ler então a palavra dele, porque é justamente na palavra dele que há a resposta para isso. Como é que o Senhor ele enxerga a sua própria palavra? Livro de Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 7. Olha o que diz o Senhor. O Senhor se impacientou, e esse não é o modo de ele agir. Diz o Senhor, ao contrário, minhas palavras realizam apenas o bem para quem vive de forma correta. No entanto, ultimamente, meu povo comporta-se como um inimigo, arrancando capas e túnicas dos viajantes que pensavam estar seguros, para que essas vítimas se assemelhem a refugiados de guerra. Veja aqui, olha. O povo,
Ele estava correndo da pregação de Miqueias. Vamos ler aqui um versículo antes, versículo de número 5. Portanto, vocês não terão ninguém na Assembleia do Senhor para esticar o instrumento de medida e devolver a terra consignada por sorteio. Assim eles dizem, não preguem, eles não devem pregar a respeito dessas coisas. A vergonha não nos alcançará. É isso que diz a casa de Jacó? Assim, o Senhor se impacientou. E esse não é o modo de agir. Ao contrário, minhas palavras realizam apenas o bem para quem vive de forma correta. Então veja aqui no livro de Miqueias, o povo estava correndo da pregação. Estava falando assim, não pregue sobre isso, não pregue sobre isso. E Deus responde assim, ao contrário, a minha palavra, ela só faz o que é bom para quem vive de maneira justa. Então, Senhor, qual é o problema que as pessoas vão para o inferno, que as pessoas elas sofrem, que as pessoas elas recebem juízo? Ao contrário, minhas palavras realizam apenas o bem para quem vive de forma correta. Então, Senhor, qual é o grande problema? Próximo versículo, versículo número 8. No entanto, ultimamente meu povo comporta-se como um inimigo. É verdade que a minha palavra ela só faz bem para quem é correto. Só que de nada adianta a minha palavra fazer bem se o meu povo ele ultimamente tem se comportado como inimigo. Não adianta nada eu ser o melhor, eu ser o bom, se você não quer estar comigo. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. As pessoas ficam perguntando se Deus existe, por que Deus não acaba com a fome no mundo? A palavra de Deus ela faz somente benefício. O grande problema é que o povo que ele criou está se comportando como inimigo. Por que Deus permite guerra? Deus ele só faz coisa boa. O problema é que ultimamente o meu povo tem se comportado como um inimigo. Então veja que não existe cajadada. O que existe é o coração humano colhendo aquilo que planta. Se eu não caio em adultério, eu pego a Bíblia, leio uma palavra que fala contra o adultério, e para mim aquilo não foi nada, eu não senti nada, eu só senti alegria por estar lendo a palavra do Senhor. Então perceba que a palavra de Deus só faz bem. O problema está em quem lê. Perceba que Deus ele é igual com todo mundo. O que muda é com quem Deus está tratando. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, e ele é com todo mundo. Agora, por que tem pessoa que Deus mata e tem pessoa que Deus dá recursos, dá uma família, dá filhos? Deus não mudou. Quem mudou foi a pessoa. Por que há pessoas que recebem juízo e outros que recebem paz, felicidade? Deus é o mesmo que deu a paz e a felicidade para um. Por que o outro não recebeu? Ora, se Deus é o mesmo, então o problema está no outro. Se eu colocar gasolina em um carro e em um caminhão, o caminhão não vai andar. A gasolina é a mesma. O problema é o veículo que é diferente, não é compatível com o alimento. Se eu comer feijão e eu der feijão para uma criança recém-nascida agora, a criança ela vai morrer. O problema não está no feijão, está em quem não está capacitado para recebê-lo. O feijão é o mesmo, com o mesmo nutriente, com todas as mesmas coisas. O que muda é quem está recebendo, com quem o feijão está tratando. Então veja que o próprio Senhor ele diz que a palavra dele só faz bem para quem faz bem. Então se a palavra de Deus só faz bem, como é possível que tem gente que colhe coisa ruim diante de Deus? Ora, se a palavra dele só faz bem, então a coisa errada está na pessoa. Então veja bem aqui. Se a palavra de Deus só faz bem,
Pode ser uma palavra que fale contra adultério, pode ser uma palavra que diga Jesus é o nosso consolador, pode ser uma palavra que fale sobre o céu, pode ser uma palavra que fale sobre Abraão, pode ser uma palavra que fale sobre Moisés. Todas elas só faz bem. Então, por que tem gente que lê algumas partes da Bíblia, mas outras não leem? Como é o caso de Jesus repreendendo fariseu, como é o caso de Paulo dizendo que não deve cobiçar ser rico ou ter dinheiro, não deve desejar, almejar, ser sedento por riqueza. Por que em algumas igrejas a gente não consegue simplesmente ler essa palavra e ver a paz no rosto do povo? O problema não está na palavra, porque veja bem, a grande maioria das pregações aqui são só exortação, exortação, exortação. Mas as pessoas que estão aqui presentes ficam felizes, ficam em paz, dizem que recebem confirmações ou que receberam instrução. Mas se eu pegar essa mesma palavra e em qualquer igreja ali da esquina, vai ter gente que vai ficar nervoso, vai ter gente que vai ficar irritado, vai ter gente que não vai aceitar. Mas Jesus falou que a palavra dele só faz bem. Então, onde é que está o problema? O problema não está no alimento, mas na pessoa com quem eu estou tratando. Há pessoas aqui que aceitam. Lá fora as pessoas não aceitam. Então veja aqui que de Gênesis a Apocalipse, por mais que haja palavras que são duras, nenhuma delas fazem mal nenhum. E na verdade nenhuma delas são duras. Isso vai depender da tua carne. Porque alguém que tem muita comunhão com Deus, a Bíblia de capa a capa ela não é dura de jeito nenhum. Porém, por muitas vezes a gente vacila. E a gente deixa que a carne fale mais alto. Então, por muitas vezes, vamos ouvir alguma pregação, vamos ler algum versículo e sentimos o impacto. Porque essa palavra, essa espada, ela só fere aquilo que não vem de Deus. No caso, a nossa carne. Sabe por que Paulo ele conseguia falar com uma paz imensa que adúltero vai para o inferno? Que ladrão vai para o inferno? Por outro lado, quando Jesus falava isso, os fariseus ficavam com raiva, muitos ficavam nervosos. Era porque a consciência de Paulo, a carne de Paulo estava morta e a sua consciência estava limpa. Porém, a carne dos fariseus estava viva da silva e a sua consciência estava pesando demais. Então vai depender da tua carne. É impossível que uma pessoa ouça o evangelho e não sinta algum incômodo. Não estou falando que o evangelho incomoda, mas estou falando da carne. É impossível que a carne não se incomode. E o único jeito de você parar de se incomodar assistindo uma pregação, lendo a Bíblia, orando, é matando a carne. E como é que eu mato a carne? Lendo a Bíblia mais, orando mais e jejuando mais. Simples assim. São os meios que Deus deixou para que a gente pudesse matar a carne. Agora que a gente já entendeu como é que a palavra ela pode ter um efeito, um impacto na nossa vida, você pode se sentir mal ou pode estar em paz. Isso não vai depender da palavra, vai depender da tua carne. A gente entende por que as igrejas já não falam mais sobre doutrina, sã doutrina, adultério, contra a fornicação, ou contra roubo, ou contra a inveja, ou contra a covardia. Porque até mesmo os pregadores estão infectados com esse medo. A carne está falando mais alto. E quando eles veem uma palavra na Bíblia que fala sobre adultério, que fala sobre contra o pecado, eles próprios, antes de fazer a pregação, eles próprios não aguentam. E correm dessa palavra. Por isso que você só ouve hoje dinheiro, casa, carro, prosperidade. Porque o que passar disso incomoda eles. Eles não têm porte para isso. Não tem, eles são incompetentes espiritualmente, incompetentes como pessoa, porque não basta só eles não quererem
engolir o evangelho e mastigar e comer e se alimentar dele. Mas eles enganam as outras pessoas, levando as pessoas a ficarem no nível de podridão igual a eles. Assim é a maioria dos pregadores nos dias de hoje. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, certa feita, criticando os fariseus, Jesus Cristo falou assim: hipócritas, fariseus hipócritas, vocês não querem entrar na porta do céu e fecham a porta para quem quer entrar. Em outras palavras, eles não tinham porte para ouvir uma pregação que falava sobre contra o roubo, contra a ganância. E ao mesmo tempo que eles não queriam essa pregação, eles pregavam exatamente que as outras pessoas pensassem como eles. Esse é o grande erro. E isso virou um efeito dominó. O pregador passa para a igreja da maneira errada, a igreja passa para os seus vizinhos da maneira errada, seus vizinhos passam da maneira errada para os seus filhos vão para a escola, pensa do mesmo jeito, na escola recebe um pensamento ainda mais errado. E nisso vai se espalhando para o país, para o mundo, vira cultura e ditado popular. E eu gostaria de tratar nessa pregação sobre um assunto. Sabe? A gente já aprendeu que a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é boa e não pode causar mal nenhum, somente para quem já é mal. Porque para quem é bom, para quem faz o que é bom, para quem procura o que é bom, isso aqui é melhor do que deitar nas nuvens. Há uma história, minhas irmãs, um ditado popular que foi passado de um pastor para uma igreja, que foi passado de uma igreja para a vizinhança, que foi passado da vizinhança para os filhos e dos filhos para as escolas e das escolas para todo mundo. É o caso do não julgue, não julgueis. Há um pensamento popular mundial, que diz que você não deve julgar o seu próximo. E isso é uma grande mentira. Sim, Jesus disse que não devemos julgar. É verdade. E eu vou ler esse versículo completo, que as pessoas só leem até metade. Olha, minhas irmãs, esse assunto ele me irrita. Ouvir uma pessoa dizer não julgar me irrita. Porque é muito triste. A Bíblia ela ser o livro mais vendido do mundo, mais produzido do mundo, mais copiado e repassado de mão em mão do mundo. E é tão estranho saber disso. E ao mesmo tempo saber que a Bíblia é o livro que menos as pessoas sabem do mundo. É muito estranho saber disso. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vai contar a história do profeta João Batista. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 1. No 15º ano do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador de Judá, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe da Iruteia, Itureia, e Traconites, e Lisânias, governava a Abilene, Ananias e Caifás eram os sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, anunciando o batismo que envolvia o abandono do pecado e a volta a Deus, a fim de receber perdão. Veja aqui. João Batista ele percorreu toda a região do Jordão, anunciando o batismo que envolvia o abandono do pecado e a volta a Deus, a fim de receber perdão. João Batista disse ao Senhor Jesus que ele foi o maior homem da terra. Homem que fala assim é humano, nascido de mulher, carne, como nós. Ele foi o maior profeta, disse o Senhor Jesus Cristo.
de fato, João Batista era um profeta. E João Batista foi o profeta mais convincente de todos. Ninguém tinha dúvida de que João Batista era profeta. Alguns duvidavam de Jeremias, quando Jeremias pregava. Outros duvidavam de Isaías, quando Isaías pregava. Duvidavam de Abacuque, mas de João Batista ninguém duvidava. Todo mundo sabia que ele era profeta e todo mundo sabia que ele era um homem de Deus. E o próprio Jesus Cristo falou que ele foi o maior dos profetas. Mas sabe o que é interessante? João Batista nunca fez nenhum milagre. Por menor que seja, ele nunca fez nenhum. Nenhum. Ele nunca fez sinal. Ele nunca deixou nada. Ele não foi como Moisés, onde Moisés jogava o seu cajado no chão, virava uma cobra. Moisés orava, o mar se abria. Moisés orava, a pedra de fogo caía do céu. Moisés orava, pedia a Deus e saia água de pedra. João Batista nunca fez nada disso. E por que João Batista foi o maior profeta? Pela mensagem que ele carregava. Ele percorreu toda a região do Jordão, anunciando o batismo que envolvia o abandono do pecado e a volta a Deus a fim de receber perdão. Ele convidava todas as pessoas que estavam envolvidas nos seus pecados a se arrependerem e a voltar para Deus. Ele olhava para uma prostituta e falava: volte-se para Deus. Deus tem perdão para você. Ele olhava para um soldado e falava: não maltrate os outros com sua espada. Ele olhava para os fariseus e falava: não roube. A grandeza na vida de João Batista estava na mensagem que ele levava. E sabe, João Batista também foi o único profeta que, antes de aparecer, a Escritura falou que ele viria. Versículo de número 4. Versículo de número 3. Lucas 3, capítulo de número 3, versículo de número 3. Ele percorreu toda a região do Jordão, anunciando o batismo que envolvia o abandono do pecado e a volta a Deus a fim de receber perdão. Isso aconteceu exatamente como está escrito no livro dos dizeres do profeta Isaías, quando diz o seguinte: a voz de alguém clama dizendo o seguinte: no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado, e toda montanha e colinas niveladas. As estradas sinuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Então toda a humanidade verá a libertação provida por Deus. Isaías 40, 3 ao 5. Então veja aqui que o próprio Lucas ele escreve a parte de Isaías onde está falando que João Batista viria. Versículo número 7. Portanto, João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: cobras, quem lhes deu a ideia de fugir do castigo vindouro? Se vocês se arrependeram verdadeiramente de seus pecados, produzam frutos que comprovem isso, e não comecem a dizer a si mesmo: ah, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que Deus pode destas pedras fazer filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, pronto para cortar toda árvore que não produz bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto será derrubada e lançada ao fogo. Olha o que ele dizia: o machado já está posto à raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto será derrubada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam a João: se é assim, o que devemos fazer? João respondeu: quem tiver 2 casacos deve partilhar com quem não tem nada, e quem tiver comida deve fazer o mesmo. Coletores de impostos também vieram para ser batizados e lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? João Batista lhe dizia: não cobrem mais do que o governo exige. Alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer?
João Batista respondeu: não intimidem ninguém, não acusem falsamente as pessoas e contentem-se com seu salário. Olha o que João Batista estava fazendo. João Batista estava fazendo exatamente aquilo que Deus mandou a ele fazer e aquilo que hoje em dia é proibido fazer. João Batista estava julgando pessoas. Cobras. Vocês, se são filhos de Deus mesmo, se são descendência de Abraão, arrependam-se de verdade, mostrem provas, mostrem frutos, mostrem atitudes. João Batista julgou. Ele disse: vocês são cobras, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês são, cadê os frutos? É interessante para pensar que hoje a vontade de Deus é proibida. Porque julgar é a vontade de Deus, mas é proibida. Perceba, minhas irmãs, que julgar é diferente de sentenciar. Julgar é eu apontar o erro. Sentenciar é eu dizer que aquela pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. Eu não posso dizer se alguém vai para o céu ou se alguém vai para o inferno. Mas eu posso apontar para a pessoa e dizer: olha, você está errado. E esse caminho vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Eu nunca posso chegar para ninguém e falar: olha, você vai para o inferno. Ou olha, você vai para o céu. Isso é sentenciar. Eu dou a sentença para ela ir para o céu, ou eu dou a sentença para ir para o inferno. Isso não cabe a nenhum humano, só cabe a Deus. Isso sim, só Deus faz. Agora, julgar é você declarar a pessoa qual é o seu erro ou qual é a sua atitude boa. Porque eu posso olhar para alguma irmã aqui e julgar ela de modo bom. Posso falar assim: irmão tá, irmão tal, eu julgo a sua atitude boa, você fez um bom trabalho. Ao meu julgamento, você está corretíssimo. Mas eu também posso fazer como João Batista, eu posso julgar uma atitude negativa. Isso aí é uma atitude de cobra, irmão, não faz isso. Como é que você pensa que vai pro céu desse jeito? Mas tem aquele famoso versículo que Jesus fala que não devemos julgar, Tiago. Como é que fica? Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1. Diz assim o Senhor Jesus: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Veja aqui que Jesus ele fala: não julgue para não ser julgado, porque da mesma maneira que você julgar, vão analisar você. Da mesma maneira que você apontar um erro, vão procurar erro em você. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, não julgue se você tem medo de ser julgado. Porque o mesmo erro que você apontar, vão procurar em você. Em outras palavras, se você tem medo que descubram o seu adultério, não julgue o adúltero. Se você tem medo que alguém olhe para você e diga que você está em pecado, não fale do pecado de ninguém. Só vai ficar sem julgar a partir de agora quem é covarde, ou quem vive em pecado. Olha o que Jesus diz, ele continua explicando a sua fala. Versículo número 3. Por que você vê o cisco que está no olho de seu irmão e não repara na viga que está no seu olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verá claramente para poder remover o cisco do olho de seu irmão. Perceba que aqui o cisco é o defeito. E Jesus está falando: como é que você está de olho no defeito do seu irmão e você quer falar para ele, corrigir ele, ajudar ele com o erro dele, se você tem uma viga no seu olho, se você também tem um defeito? Hipócrita. Quando Jesus fala hipócrita, a gente sabe que hipócrita significa a pessoa que julga e faz o mesmo. Jesus está falando assim: ó, hipócrita, corrige primeiro o teu erro para depois tu julgar os outros. Então Jesus ele não proibiu julgar. Ele proibiu que a gente cometesse hipocrisia.
Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, olha, você está cometendo erros aqui porque você chama palavrão. Se eu não dou exemplo, eu chamo palavrão também. Isso não é correção, isso não é julgamento, isso é hipocrisia. Hipocrisia eu não posso cometer. Julgamento eu posso. Hipocrisia não. Então, minhas irmãs, ficou na crença popular que a gente não deve julgar, justamente porque todo mundo está envolvido em algum pecado, praticamente todo mundo está envolvido em alguma tramóia. Praticamente todo mundo está envolvido em pecado e por isso dizem não julguem, não julguem, porque sabe que se alguém julgar, também vai ser analisado quem julgou. E aí tem um medo de se descobrir. Então, no caso, só não pode julgar, só não pode denunciar um adultério quem é adúltero. Só não pode denunciar um alcoólatra quem é alcoólatra. Quando o Senhor falava com Ezequiel, olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo de número 22, versículo de número 1. Veio a palavra do Senhor para mim, dizendo o seguinte: agora, ser humano, você está preparado para julgar? Está preparado para julgar esta cidade em sua para de sangue? Então faça perceber quão odiosas são suas práticas. Então veio a palavra do Senhor Ezequiel perguntando assim: Ezequiel, você está sem cisco no olho? Você está pronto para julgar o povo? Está pronto? Então vá, julgue, diga para essa cidade quão odiosas são suas práticas. Perceba que o Senhor ele não fala assim, solte a sentença, sentencie essa cidade ao inferno. Não. Ele fala, diga a essa cidade que o que ela está fazendo é errado. Isso é julgar, minhas irmãs. É você chegar para o seu irmão e você falar assim, olha, tem um erro aqui, esse erro vai te levar para o inferno. Essa prática aqui é odiosa. Agora perceba que antes de Deus enviar o profeta, no capítulo número 22, ele pergunta, você está pronto para julgar? Porque do mesmo modo que você julgar, vão te julgar. Mas você está pronto para julgar, para fazer o que eu mandei? Se Jesus perguntasse para essa geração de hoje em dia, vocês estão prontos para julgar? Ninguém estaria. Porque o pastor no púlpito está envolvido em adultério. Os irmãos que recolhem a oferta estão envolvidos no desvio das ofertas. As pessoas que ouvem em casa são outro tipo de pessoas. Se vestem de maneira diferente, falam de maneira diferente, se comportam de maneira diferente. Nada parecido com aquilo que se vê na igreja. Então, como está todo mundo envolvido na tramóia, na lama do pecado, quem é doido de falar? Porque se o pastor fala do irmão que roubou a oferta, o irmão da oferta denuncia o pastor. Se a igreja recebe a exortação do pastor, que a igreja vai para casa e fala palavrão e se veste de maneira indecorosa, ou trata de dar mau exemplo fora da igreja, a igreja também critica o pastor e o pastor fica com medo de descobrir o adultério. Perceba que Jesus ele não falou para eu deixar o meu irmão com cisco no olho. Ele falou: primeiro tira o teu. Você deve tirar o cisco do olho do seu irmão, mas primeiro tira o teu para tu não ser hipócrita. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, versículo de número 13. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois nos tornamos participantes do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. O escritor de Hebreus diz assim, olha, irmãos, continuem exortando uns aos outros todos os dias no tempo que se chama hoje. Enquanto houver hoje, exortem uns aos outros. Por quê? Por que, escritor de Hebreus, eu devo exortar uns aos outros? Pois nos tornamos participantes de Cristo.
Somos parte do corpo de Cristo, é por isso que devemos nos exortar. Vou ler novamente para você entender. Hebreus, capítulo número 3, versículo número 13 ao 14. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí vem a pergunta, por que eu devo exortar os irmãos todos os dias? Versículo número 14. Pois nos tornamos participantes do Messias, desde que de fato nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio, até que o objetivo seja alcançado. Só pelo fato de você fazer parte do corpo de Cristo, você deve exortar o seu irmão. Sabe o que é exortar? Corrigir erros. Em outras palavras, é julgar. Exortem uns aos outros enquanto houver o dia chamado hoje. Exortem uns aos outros. Por quê? Porque pois somos parte de Cristo. Pois você faz parte de Cristo. Exortem uns aos outros. Corrijam uns aos outros. Julguem uns aos outros. Se você não quer ser julgado, vá para o mundo. Lá eles não criticam o seu pecado, a sua vaidade, o seu adultério, muito pelo contrário, fazem até música disso. Mas aqui, no corpo de Cristo, cada um vai edificar o seu próximo. Cada um vai ver um erro, vai falar, vai se corrigir, vai tirar a viga do próprio olho, vai tirar a viga do olho do irmão, de modo que todo mundo aqui possa ver de maneira correta, porque se tiver um olho com uma viga, com um cisco, vai todo mundo aqui ficar cego, ninguém vai conseguir ter olhos espirituais, ninguém vai conseguir ver a glória de Deus aqui. Pois somos parte do Messias, somos corpo do Messias. Se você não quiser ser julgado, saia do corpo, saia de Cristo, vá para o mundo, lá ninguém te julga, lá todo mundo faz igual a você, lá todo mundo peca e acha bonito, mas aqui no corpo de Cristo, cada um se corrige a si mesmo e a seu próximo. Quer um exemplo disso? Livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 2. Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o universo? Se vocês, Coríntios, julgarão o universo, são incompetentes para julgar essas causas menores? Minhas irmãs, se os salvos, se os redimidos vão julgar o universo, será possível que não temos, Coríntios, autorização, coragem, capacidade, competência para julgar um erro de um irmão do dia a dia assim que acontece? Versículo de número 3. Vocês não sabem que julgaremos nós, os anjos, para não mencionar os assuntos da vida cotidiana? Peraí, se eu vou julgar o universo, se eu como salvo vou julgar o universo, vou julgar os anjos, quem sou eu para não julgar o meu próximo? Paulo está virado, porque as pessoas não tinham competência para julgar seus problemas, suas causas, seus impasses, seus pecados ali na igreja mesmo. Quando tinha uma disputa sobre terras, alguma questão jurídica, corriam para os ímpios, para que os ímpios julgassem. Quando tinha algum impasse, alguma briga com os irmãos, não tinha ninguém para apontar o erro e salvar o inocente, condenar o culpado. Francamente. Será que a igreja de hoje chegou no nível de Coríntios, onde ninguém julga ninguém, onde filho se deita com madrasta, onde adúltero entra na igreja, onde ninguém sabe diferenciar o que é fruto do que é dom? O fato é que necessitamos julgar. Sabe por que ninguém vem aqui e faz palhaçada aqui? Porque sabe que aqui tem gente, tem irmãs e irmãos que vão julgar. Por isso que a gente não vê nada aqui. Agora, por que tem palhaçada e gritaria na maioria dos lugares que a gente vê? Eles sabem que não vão julgar. E quando alguém tenta fazer algo, não julgue. Não tire o cisco do olho do irmão. Não tire. Deixe ele com o cisco. Ele não pode ver muito bem, mas tudo bem. Deixa ele. Afinal,
Quem é que nunca cometeu esse erro, né? Se eu não cometi, a Bíblia me autoriza a julgar. E sabe o que é melhor? A gente pode falar como Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou: eu não julgo pelo meu querer, eu julgo de acordo com a palavra do meu Pai. Quando eu digo ao adúltero, você está caminhando para o inferno, você pode se salvar. Talvez você não vá se arrepender. Porém, você está caminhando para o inferno, eu não estou julgando por mim mesmo. Não é Tiago que está falando, é a Bíblia quem diz. Eu sou somente papagaio que está repetindo aqui. Quando eu digo ao ladrão, não roube, não é eu que estou dizendo, é meu pai no céu que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Será possível que eu não possa citar um versículo da Bíblia? Pois é, o mandamento de Deus que foi proibido. Julgue. Só não julgue se você tiver medo de ser julgado. Porque com a mesma medida que vão lhe julgar, que você julgou, vão lhe julgar. Se eu pegar a medida para julgar um ladrão, eu só não vou julgar o ladrão se eu tiver medo deles pegarem a mesma medida e usar contra mim. Mas como eu não roubei, por que eu não vou julgar? Eu vou ter medo de quê? E se quiser me julgar, vai achar algum erro? Não sou ladrão, então vou julgar. Só não julga, completando a pregação de ontem, quem é covarde. Amém?